Opa pessoal, tudo bem com todos? Espero que todos estejam com saúde. Vamos aí dar início a uma nova aula que vai usar todo aquele conteúdo teórico que a gente vinha estudando até aqui, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver o tema transformadores. Transformadores são dispositivos elétricos utilizados para aumentar ou abaixar níveis de energia elétrica, né? Então a gente pode ter transformadores de tensão, por exemplo, que aumentam a tensão ou que abaixam a tensão. Eles são muito úteis, né, para reduzir a tensão elétrica das nossas tomadas, né, que aqui no Nordeste chega a 220 volts, para níveis mais adequados para aparelhos eletrônicos domésticos, né, como o computador, por exemplo, que trabalha com níveis de 5 volts, de 12 e alguns outros, né, mas bem menores que 220. Antes de demonstrar o transformador de energia, né, só queria relembrar ou revisar o experimento de Ørsted, né, que foi estudado aí nas aulas anteriores. O experimento de Ørsted mostrou que quando uma corrente elétrica passa por um condutor, é gerado um campo magnético em torno desse condutor. Isso vocês devem lembrar. Quanto maior a corrente, né, também maior será a intensidade aí do fluxo magnético. Se a gente aplica uma tensão elétrica numa bobina, né, ou no indutor, que também foi um tema estudado aí anteriormente, essa tensão elétrica vai fazer conduzir uma corrente aqui, né, uma corrente elétrica irá conduzir pela bobina. Essa corrente elétrica na bobina ou no indutor vai gerar um campo, né, magnético, assim como vocês já sabem, pelo experimento de Ørsted. E se nós aproximarmos outra bobina desse campo, né, e esse campo aqui for variante, né, ou alternado, essa variação de campo na segunda bobina vai gerar, segundo a lei de Faraday, uma força eletromotriz nos terminais dessa segunda bobina. Percebam que não há conexão elétrica entre esse indutor e esse, né? Porém, a corrente que passa nesse indutor gera um campo magnético que coincide aqui com o segundo indutor. Percebam também que a nossa tensão aqui, ó, trabalha com corrente alternada. Tem até o símbolo aqui característico da corrente alternada. Se essa corrente é alternada, ela oscila, ela aumenta e diminui de tempos em tempos, né? E essa oscilação também irá fazer oscilar o campo. Esse campo magnético aqui em volta da bobina estará aumentando e diminuindo proporcionalmente com a corrente. Então, se há variação de campo próximo a um outro condutor, né, no caso seria o segundo indutor, há também uma força eletromotriz induzida nele, né? Isso significa dizer que se a gente pegar aqui uma carga elétrica, como uma lâmpada, por exemplo, e conectarmos a esse indutor, que possui uma força eletromotriz, uma corrente elétrica irá fluir nesse circuito aqui, certo? E obviamente irá fazer a nossa carga aqui realizar trabalho. Então vejam que interessante, ó. Nós temos tensão elétrica que está sendo aplicada a esse dispositivo, né? Esse dispositivo não está acoplado a esse, porém está sendo transmitida energia aqui, vamos dizer assim, sem fio, né? Através de um campo magnético para cá. E esse aqui é o princípio do transformador. A lei de Faraday, repetindo, é aquela que nos diz que quando um campo magnético varia em um meio condutor, é induzida uma força eletromotriz nos terminais desse condutor, né? E aí uma corrente elétrica pode ser conduzida, né? Pode ser gerada, vamos dizer assim, tá bom? Percebam também, turma, que parte do campo coincide aqui com a nossa bobina secundária, porém outra parte não, né? Então, seria interessante pegar essa energia que está para cá e jogar para o lado de cá também, para a gente tentar aumentar essa força eletromotriz, né? Aumentando o campo variante. Então, existem maneiras de fazer isso, tá bom? Existem maneiras de criar caminhos mais fáceis para o fluxo magnético, de forma que esse fluxo sempre
prefira passar por lá, independente do formato ou da distância, né? E uma dessas maneiras é usar um material ferromagnético. Esse material tem uma permeabilidade muito boa, né? Coisa que a gente também já conversou sobre o assunto na nossa aula síncrona. Devido a essa permeabilidade muito boa, o campo ou as linhas de campo, né, dão preferência à passagem por esse material do que pelo próprio ar. É claro que algumas linhas residuais acabam não passando pelo circuito magnético aqui, conseguido com o material ferromagnético, né? E essas linhas que ficam de fora aqui são chamadas de campo de fuga, né? É muito pouco. Na verdade, quase todo o fluxo magnético vai passar pelo material ferromagnético. Então perceba que agora a transmissão de energia é bem mais eficiente aqui para o lado de cá, né? Isso quer dizer que eu posso trazer uma bobina para cá e melhorar a eficiência do nosso experimento anterior, né? Vejam ele. Tem uma bobina aqui, ó. Vou chamar de bobina primária. Essa bobina primária pode receber uma diferença de potencial primária, né? Eu estou chamando aqui de VP, tensão primária. Essa tensão primária, claro, vai gerar corrente nas bobinas, né? Nas espiras. Essa corrente no condutor gera um campo magnético que é quase todo conduzido pelo circuito do ferro magnético, né? Então ela vai passar e chegar aqui na nossa bobina. Se essa tensão é alternada, esse fluxo também será. Então a variação de fluxo aqui, próximo a essas espiras, gera uma força eletromotriz induzida que eu estou chamando aqui de tensão secundária, né? Então é como se essa tensão elétrica estivesse sendo transformada em energia magnética e aqui do outro lado essa energia magnética está novamente sendo transformada em tensão elétrica e claro em corrente. Se a gente ligar uma carga aqui com uma lâmpada, ela vai acender, né? E esse sistema aqui é chamado de transformador, tá bom? Que no caso é o transformador ideal, que ele não considera as perdas que existem devido a linhas de fugas e outras mais, né? Então tem a tensão primária, tensão secundária, número de espiras no enrolamento primário, né? No nosso indutor primário, número de espiras no indutor secundário ou na bobina secundária, ok? Essa tensão Vs aqui, pessoal, vai ser igual à tensão primária, tensão que entra aqui no transformador, vezes o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, tá bom? Essa aqui é a nossa relação de transformação. Então é assim que a gente consegue saber quanto vai sair no secundário de um transformador, a partir da tensão de entrada e a partir do número de voltas que a nossa bobina tem no primário e no secundário, tá bom? Para quem quer saber de onde surge essa fórmula, eu vou fazer aqui uma demonstração para curiosos, tá bom? Relembrando a lei de Faraday, né? Ele diz que a variação do fluxo magnético, eu estou chamando aqui de ΔΦ, né? Variação de fluxo, durante um intervalo de tempo determinado, chamando aqui de ΔT, através de um material condutor, induz uma força eletromotriz. Ou seja, se tem campo variando perto de condutores, também tem força eletromotriz, né? Matematicamente seria isso aqui, ó, força eletromotriz igual a variação de campo dividido pelo intervalo de tempo, né? Quanto maior essa variação, maior a força eletromotriz. Quanto menor o intervalo de tempo onde ocorreu essa variação, maior também a força eletromotriz, certo? Isso aqui seria a fórmula para um fio condutor ou uma espira só, né? Se a gente tiver muitas espiras, como é o caso de um indutor, de uma bobina, então basta multiplicar a mesma fórmula pelo número de espiras. E aí a gente vai ter a força eletromotriz na bobina, certo? Então vamos guardar essa fórmula. Ela que a gente vai usar lá no nosso secundário, ó. A tensão do secundário no transformador, aquela na saída, é igual ao número de espiras do secundário vezes a variação de fluxo que ocorre lá na bobina, né? Em um dado intervalo de tempo. E a gente pode usar também isso no primário, apesar de que no primário entra uma tensão de uma tomada, por exemplo, né, constante. Mas vamos lá. Então a tensão do primário também vai ser o número de espiras do primário dividido pela variação de fluxo em intervalo de tempo. Para facilitar essa demonstração, pessoal, que é só para curiosos, né?
tá bom? É só para quem tem a curiosidade de saber onde vem aquela fórmula. Mas para facilitar, eu vou trocar isso aqui, ó, que está muito feio de se observar, por um símbolo, né, chamado aqui φ pontinho, vamos chamar assim, né, o filinha, tá, beleza? Substituir para ficar menor. Então, dessa forma vai ficar assim, ó, ok? Pronto. Percebam que as fórmulas são bem parecidas, né? E esse valorzinho aqui, ó, é igual a esse, é a mesma coisa, porque o fluxo que sai do primário é o mesmo que vai passar lá pelo secundário, né? Lembrem-se que no ideal não há perda, né? Reorganizando a fórmula, ó, a gente tem que a variação de fluxo nessa primeira equação é igual a Vs dividido por Ns, é só trazer esse termo aqui para baixo. A mesma coisa ocorre aqui, ó. A variação de fluxo é igual a Vp dividido por Np, ou seja, a tensão do primário dividido pelo número de espiras do primário. Como isso aqui é igual a isso, eu posso igualar também essa equação com essa, certo? Vai ficar assim, ó. Vs sobre Ns, ó, é igual a Vp sobre Np. E aí, reorganizando essa fórmula, a gente chega naquela lá que eu mostrei para vocês inicialmente, né? A tensão do secundário é igual a tensão do primário vezes número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, né? E aí tem novamente o desenho de um transformador ideal, com aquela nossa equação já conhecida. Eu trouxe aqui novamente para fazer uma observação para vocês, ó. Se essa divisão aqui de Ns por Np resultar em um valor maior do que 1, então esse transformador é chamado transformador aumentador de tensão. Suponha que Ns seja 4, por exemplo, e Np seja 2. Então 4 dividido por 2, 2, não é isso? 2 é maior do que 1, ele vai ser aumentador de tensão. E veja, a tensão de saída, se isso aqui der 2, ó, vai ser igual a tensão de entrada vezes 2. Então vai entrar uma coisa e vai sair essa mesma coisa multiplicada por 2, ou seja, Vs vai ser o dobro de Vp, nesse exemplo, né, que eu construir para vocês. Da mesma forma, né, mas com a lógica contrária, se essa divisão der um valor menor do que 1, então esse transformador será um abaixador de tensão. Por exemplo, se Ns for igual a 2 e Np for igual a 4, então 2 dividido por 4, 0,5, não é isso? Então perceba que agora a tensão de saída vai ser Vp vezes 0,5. Ou seja, a tensão de saída será a de entrada dividido por 2. Então será diminuída. Por isso que ele é chamado de abaixador de tensão. Tá bom? Então com isso aqui a gente também já começa a entender como opera o transformador, né? Como é que ele faz para diminuir a tensão de 220 volts para 15 volts, por exemplo. Ele só consegue fazer isso quando o número de voltas do secundário é muito menor do que o número de voltas do primário, né? De forma que essa relação aqui dê menor do que 1. E maior que 0, é claro. Ok, pessoal? Sabendo já do funcionamento operacional do transformador, né, eu vou passar aqui também para vocês a simbologia em um diagrama elétrico de um transformador ideal, né? Mas ele também pode vir com algumas configurações diferenciadas, ó. Por exemplo, em um transformador comum, eu tenho uma bobina de entrada, um acoplamento magnético aqui com material ferromagnético, ou seja, um núcleo de ferro, né? E tenho aqui a bobina de saída, ou bobina secundária. Uma bobina primária, uma secundária. Já nesse caso, eu tenho uma bobina primária e duas secundárias, ok? A quantidade de voltas aqui na ilustração não significa nada para a gente, tá bom? A gente não deve estar relacionando isso com o número de espiras na vida real. Isso aqui é apenas um diagrama ilustrativo. Mas eu quero que vocês entendam que existem transformadores com uma bobina primária e duas secundárias, certo? Esse caso aqui também é bem interessante, ó. O transformador tem uma bobina primária e tem uma secundária, mas essa bobina secundária tem uma derivação central, ó, um fio que a gente chama de TEP central. Esse TEP central consegue dividir a tensão do secundário em dois, né? Se, por exemplo, você tiver 12 volts aqui na bobina secundária,
medindo a tensão do TEP para qualquer um dos outros dois terminais, você vai ter apenas 6, tá bom? E é possível também ter um TEP central no primário, está sendo ilustrado aqui, que tem uma bobina no primário, uma bobina no secundário, mas o primário tem um TEP central. Também existe uma configuração de transformador, chamado transformador toroidal, que o núcleo dele tem o formato de uma toroide, como se fosse um anel, e em volta desse anel aí são postas as espiras do enrolamento primário e do enrolamento secundário do transformador. Pronto, pessoal, essa era a aula de hoje, Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo e vamos fazer os exercícios lá na nossa sala de aula virtual, tá? Forte abraço para vocês, paz e saúde para todos. Até mais.